Jó capítulo 38. Deus questiona Jó. Você encontrou o verdadeiro sentido? Versículo 1. Finalmente, o Eterno respondeu a Jó, do meio de uma violenta tempestade. Ele disse: Por que você complicou tanto a questão? Por que você fala sem saber do que está falando? Recomponha-se, Jó. Ponha-se de pé. Erga a cabeça. Tenho algumas perguntas para você e quero que responda de forma direta. Onde você estava quando criei a terra? Diga-me, já que sabe tanto, quem decidiu seu tamanho? Por certo, você sabe essa. Quem planejou as medidas? Como sua função foi moldada? E quem pôs a pedra principal enquanto as estrelas da manhã cantavam e todos os anjos entoavam louvor? Quem tomou conta do oceano quando ele interrompeu tal qual o bebê sai do ventre materno? Fui eu. Eu o envolvi em suaves nuvens e o deixei confortável durante a noite. Depois fiz uma cerca para ele, bem forte para que ele não saísse correndo, e disse: Fique aqui, este é o seu lugar. Mesmo quando estiver furioso, não passe desse ponto. Alguma vez você ordenou amanhã: levante-se? Ou disse qual era o lugar do amanhecer? Do mesmo modo, poderia segurar a terra nas mãos e sacudir os ímpios para fora dela? Assim como o sol traz tudo à luz e exibe todas as cores e forma, o manto da escuridão é arrancado dos ímpios. Eles são pegos com a boca na botija. Você encontrou o verdadeiro sentido das coisas? Explorou as cavernas obscuras do fundo do oceano? Você conhece os segredos da morte? Viu os mistérios da morte? Você faz ideia da largura da terra? Fale, se é que você consegue. Você sabe de onde vem a luz e onde mora a escuridão? É capaz de tomá-las pela mão e conduzi-las de volta à sua morada, caso venham a se perder? Ora, é claro que você sabe. Você as conhece a vida inteira, você é tão sábio e experiente. Você já viajou para onde a neve é feita, viu o armazém onde o organismo é estocado? Os arsenais de granizo e neve que mantenham para períodos de confusão ou de guerra? Você é capaz de encontrar o caminho por onde os raios são lançados ou o lugar onde os ventos sopram? Quem você supõe que entalhou os cânions para as chuvas torrenciais e traçou a rota das tempestades de trovão? Quem você imagina que levou água a lugares não habitados, a desertos que ninguém jamais viu, molhando o solo improdutivo para que ficassem tomados de flores silvestres e grama? E quem você acha que é o pai da chuva e do orvalho, a mãe do gelo e da geada? Você não pensou nem por um minuto que essas maravilhas simplesmente acontecem, não é? Você pode chamar a atenção das belas irmãs Pleiades ou distrair o Órion da sua caçada? Você pode fazer Vênus surgir no céu ou fazer a Ursa Maior e seus filhotes para sair para brincar? Você conhece a lei dos céus e das constelações? Sabe como elas afetam as coisas da terra? Você pode chamar a atenção das nuvens e decretar uma pancada de chuva? Pode controlar os relâmpagos ou fazê-los obedecer às suas ordens? O que você tem a dizer à sua defesa? Versículo 36. Quem deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Alguém sabe o bastante para contar todas as nuvens ou virar os barris de chuva do céu quando a terra está fedida e seca e o chão duro como um tijolo? É você que ensina a leoa a se aproximar silenciosamente de sua presa e satisfazer o apetite dos seus filhotes quando eles se arrastam em sua toca esperando famintos pela comida? E quem alimenta os corvos quando seus filhotes gritam a Deus batendo as asas porque não têm comida? Abrindo um parêntese para essa reflexão, uma temporal de perguntas foi feita exatamente ao questionador Jó. Deus nos questiona, não nos questionarmos. Ele não é a resposta às nossas dúvidas, nós é que somos a dele.
Quando Deus quebra o silêncio, o monólogo de Jó se transforma em diálogo, que por sua vez se torna uma inversão de maneira pela qual Jó processa seu sofrimento. É uma inversão de como processamos o nosso. Fechando parêntese. Jó capítulo 39, versículo 1. Você sabe em que mês as cabras da montanha dão a luz? Já observou uma coça parir sua cria? Você sabe por quantos meses ela fica prenhe? Sabe dizer a hora do seu parto, quando ela se agacha e dar à luz? Seus filhotinhos crescem e tornam-se independentes, vão embora e não voltam. Quem você acha que deixou o burro selvagem solto, abriu os portões do curral e o deixou escapar? Eu dei a ele toda a selva para morar, e as planícies e as terras secas. Ele ri de seus primos da cidade, que são arreados. Ele ignora os gritos dos carroceiros, ele pasta solto pelas colinas e mordisca tudo que é verde. Será que o búfalo selvagem aceitaria servir você? Passaria a noite em seu celeiro? Você imagina amarrar o seu arado num búfalo e levá-lo para o campo? Ele é muito forte, sim, mas você confiaria nele? Ousaria confiar o trabalho a ele? Você não confiaria nem por um minuto que ele faria o que você mandou, não é? A avestruz bate as asas, mas não voa. Todas aquelas penas lindas. Ela bota ovos no chão batido, deixa-os lá para que a areia os aqueça. Não se importa quem possam ser pisados ou quebrados por algum animal selvagem. Ela é negligente com os filhotes, como se nem fossem dela. Não se importa com nada. Ela não foi criada muito esperta, isso é claro. Não foi dado a ela um pingo de bom senso. Mas quando ela corre, como corre! Brincando, ela deixa o cavalo e o cavaleiro comendo poeira. Foi você quem deu o cavalo a coragem e o adornou com beleza crina? Você o criou para cavalgar orgulhosamente e espalhar medo com seus nobres relinchos? Impetuoso, ele bate com as patas no chão, impulsivo e determinado, e depois sai à luta. Ele ri do perigo destemido, não tem medo da espada, o barulho e o tinido da aljava e da lança não o amedrontam. Ele se agita e ao soar da trombeta sai correndo a galope. Ao som da trombeta ele relincha poderoso. Sente a excitação da batalha à distância e capta o estrondo dos gritos de guerra. Foi depois de uma aula que o falcão aprendeu a voar, a estender as asas seguindo a seu caminho? Você ordenou que a águia levantasse voo e ensinou a fazer seu ninho nas alturas perfeitamente à vontade no alto do precipício e vulnerável no cume do penhasco? Se sua posição, ela procura sua presa, espia a uma grande distância. Seus filhotes se alimentam de cadáveres. Onde houver um animal morto, ali você haverá. Jó capítulo 40. O Eterno, então, perguntou a Jó diretamente: agora, o que você tem a dizer à sua defesa? Vai arrastar a mim, um poderoso, para um tribunal e fazer acusações? Jó responde a Deus: estou pronto para me calar e ouvir. Versículo 3. Jó respondeu: estou sem palavras, pasmado. Fogem minhas palavras. Não deveria nunca ter aberto a boca. Falei demais, muito mesmo. Estou pronto para me calar e ouvir. Abrindo parêntese para essa reflexão, as perguntas continuam. Questões incontestáveis a respeito do céu e do clima são seguidas por perguntas a respeito de animais selvagens e aves. E para onde quer que miremos, quer para as atividades dos céus, quer para os movimentos da terra, há evidências de um Criador habilidoso em ação. E diante de um mistério tão benéfico para o homem, a nossa resposta não pode ser outra senão de assombro. Fechando esse parêntese, continuaremos com a leitura com o tema o segundo conjunto de perguntas de Deus. Quero respostas diretas no versículo 6 do capítulo 40. O Eterno se dirigiu a Jó
do meio da tempestade e disse: Tenho mais algumas perguntas para você e quero respostas diretas. Você supõe ser capaz de dizer algo que eu tenha feito de errado? Está me chamando de pecador para sair com um santo? Você tem um braço como o meu? Consegue gritar no trovão como eu? Vamos, mostre-me o que pode fazer. Dê asas à sua imaginação. Olhe bem nos olhos dos arrogantes e destrua-os. Olhe nos olhos dos arrogantes e ponha-os de joelho. Interrompa os inimigos em seus caminhos, acabe com eles. Cave uma sepultura enorme e jogue-os lá dentro. Enterre-os como indigentes sem nome. Eu dou liberdade. Dou todo espaço que você precisar. Aí, sem dúvida, vou acreditar que você pode salvar sem a minha ajuda. Olhe para o grande Behemoth. Eu o criei assim como criei você. Ele passa sobre a grama e é dócil como um boi. Apenas olhe para a força do seu lombo, os músculos poderosos da barriga, a cauda balança como cedro ao vento, as enormes pernas são como palmeiras, seu esqueleto é feito de aço, cada osso do seu corpo é duro como ferro. É um animal imponente entre as minhas criaturas, mas eu conduzo como a um cordeiro. As colinas cobertas de grama servem de comida para ele, enquanto os ratos do campo brincam à sua sombra. Ele tira uma soneca à tarde debaixo da sombra das árvores, refresca-os nos pântanos lamacentos. Preguiçosos, refresca-se nas sombras frondosas, enquanto a brisa se move por entre os salgueiros. E quando o rio se agita, ele não sai do lugar, apático e tranquilo, mesmo quando o Jordão fica bravio. Mas você não desejaria como um animal de estimação. Você não seria capaz de domesticá-lo. Jó capítulo 41. Eu conduzo o universo. Versículo 1. Você seria capaz de pescar com um anzol o Leviatã e guardá-lo no cesto? Poderia lançá-lo a uma corda ou fisgá-lo com um gancho? Será que ele suplicaria por misericórdia ou bajularia você com doces palavras? Será que ele faria um acordo com você e se disporia a servi-lo pelo resto da vida? Você brincaria com ele como se faz um peixinho dourado? Faria dele o mascote de suas crianças? Você o poria à venda no mercado? Determinaria um preço aos compradores? Você o furaria com arpões, com alfinetes na almofada ou fincaria lanças de pesca em sua cabeça? Se você apenas encostasse nele, não viveria para contar história. Que chance teria com uma criatura dessas? Com um olhar, ele mataria você. Se você não aguenta olhar para ele por ser assustador, como espera se manter diante de mim? Quem poderia me confrontar e sair ileso? Eu estou no comando de tudo. Eu conduzo o universo. Mas tenho ainda que dizer sobre o Leviatã, o monstro do mar, de seu enorme tamanho e de sua bela forma. Quem sonharia furar aquela pele forte ou pôr freios naquelas mandíbulas? Quem ousaria chegar perto de sua boca cheia de dentes superafiados? Uma fileira de escudos forma seu dorso, fortemente ligado entre si. É o seu orgulho. É invencível, nada pode reduzir a soberba, nada pode atravessar sua pele tão grossa e resistente, simplesmente impenetrável. Ele ronca e o mundo se incendeia. Ele pisca e o dia amanhece. Estalos de fogo saem de sua boca. Um monte de fagulhas de fogo estala. Fumaça sai de suas narinas, como o vapor de uma caldeira. Ele espirra e começa um incêndio. Chamas de fogo soltam de sua boca. Sua força é tanta que amedronta. Encontrar-se com ele é brincar com a morte. Vigoroso e ágil, é rígido por todos os lados, duro como rocha, invulnerável. Até os poderosos correm e se escondem quando ele aparece. Encolhem-se de medo diante do violento agitar da cauda. Dados são inofensivos em sua pele. Os arpões batam e voltam-se a fazer um arranhão.
Barras de ferro são como cortiça para ele, armas de bronze sem comentários. As flechas nem mesmo o fazem piscar. Os dardos não têm diferença dos pingos de chuva. Um machado parece lasca de graveto para ele. A ponta da lança ele leva na brincadeira. Sua barriga é tão forte que parece blindada, e quando anda deixa marcas profundas na terra. Ele agita as profundezas das águas do oceano como se agitam as águas com a fervura. Deixa um rastro luminoso que estica atrás dele, parece até longas barbas das profundezas do oceano. Não há nada neste mundo como ele, nem um grama de medo resiste naquela criatura. Ele domina os grandes e poderosos, é o rei do oceano, o rei das profundezas. Jó capítulo 42. Jó louva a Deus. Falei sobre coisas além da minha compreensão. Versículo 1. Jó respondeu ao Eterno: Estou convencido. Tu podes fazer tudo, qualquer coisa. Nada nem ninguém pode frustrar teus planos. Tu perguntaste: Quem é este ignorante que critica meus propósitos se nada sabe? Admito, fui eu. Falei sobre coisas além da minha compreensão. Fiz pouco das maravilhas que estão acima do meu entendimento. Tu me dissestes, tenho algumas perguntas para você e quero respostas diretas. Agora confesso, antes eu ouvi falar a teu respeito, mas agora te conheço, pois vi com meus próprios olhos. Por isso, retiro tudo o que disse. Sou miserável e me arrependo profundamente. Perdoa-me. Deus restaura Jó. Vou aceitar sua oração. Versículo 7. Depois de acabar de falar com Jó, o Eterno virou-se para Elifaz, o temanita, e disse: Agora é com vocês, seus dois amigos. Estou farto de vocês, pois não foram honestos comigo, nem o que disseram de mim a meu servo Jó. Portanto, eis o que vocês devem fazer. Peguem 7 touros e 7 carneiros e levem para meu servo Jó. Entreguem uma oferta de sacrifício a meu servo, e meu servo Jó orará por vocês, e assim vou aceitar a oração de vocês. Ele clamará a mim para não tratar vocês como merecem, depois de terem falado tanta mentira a meu respeito e também por não terem sido honestos comigo, como meu servo Jó. Assim eles fizeram. Elifaz, o temanita, Bildade de Suá e Zofar de Namate fizeram o que o Eterno ordenou. E o Eterno aceitou a oração de Jó. Depois que Jó intercedeu por seus amigos, o Eterno restaurou sua fortuna, melhor dizendo, dobrou-a. Todos os seus irmãos e irmãs e amigos vieram à casa e deram uma festa. Eles se confessaram arrependidos e o consolaram por todos os problemas que o Eterno havia causado a ele. E cada um trouxe um generoso presente de reinauguração da casa. O Eterno abençoou a vida de Jó mais do que no início. Ele obteve 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve filhos e filhas. Ele chamou a primeira filha de Juriti, a segunda de Cássia e a terceira de Facínio. Não havia mulheres tão lindas no país como as filhas de Jó. Seu pai as tratava da mesma maneira que os seus irmãos, dando a elas igual herança. Jó viveu mais 140 anos e chegou a ver as 4 gerações de seus descendentes. Então, ele morreu com bastante idade, depois de uma vida bem vivida. Contemplando o livro de Jó, nós vamos abrir agora um parêntese para uma leitura contemplativa e eu queria deixar aqui com vocês 2 capítulos, que está em 1 Pedro 2, 21, 25, que diz com o modo qual Jesus lidou com o sofrimento injusto, e 1 Pedro 5, do 8 ao 11, que diz do papel desempenhado pelo inimigo no sofrimento. E vamos
Contemplando esse capítulo, vamos ver aqui uma reflexão. Nem sempre um livro fácil de ser lido e com muita frequência mal entendido. Jó é a história de como a graça de Deus penetra camadas de dúvida, sofrimento, rebeldia, indiferença e clichês com um ar de religiosidade até alcançar o coração da humanidade. É a história de um homem cercado por discursos religiosos, um homem que foi subitamente confrontado por Deus e que foi se tornando completo com essa confrontação. Jó é um estudo de caso que está errado com a vida. Ele mesmo dizia que seu sofrimento era um equívoco de Deus. Seus amigos, no entanto, diziam que o problema era com ele. Quem era que estava certo? Seus amigos, com certeza, não. Eles discursavam verdades genéricas a respeito do pecado, dos propósitos e da majestade de Deus. Mas tudo isso era irrelevante para Jó. Ele não encontrou nenhum alívio no júri formado por seus companheiros. Mas Jó também não estava certo. Suas declarações de inocência também não lhe deram nenhum alívio. Será que ele mesmo seria julgado em um tribunal? Ele não esperava o veredito de um juiz que o considerasse inocente. Na verdade, ele queria ser abraçado por Deus. Jó viu evidências de Deus no mundo ao seu redor, na criação natural e nas tradições religiosas, mas ele queria algo mais. E ele é um exemplo de que o algo mais que ele queria não seria encontrado em outro livro, ou em outro conselheiro, ou em outro sermão, ou em outro discurso. Em resumo, o que Jó procurava não era ser encontrado por uma resposta, mas ser encontrado por Deus. As respostas têm seu lugar, mas quando a situação está difícil, quando os problemas vêm, quando as dúvidas atormentam, quando a ansiedade ameaça, somente Deus resolve. Ele tem o poder de penetrar as camadas da nossa defesa, racionalização, descrença, rebeldia, desobediência e desvio. Somente Ele pode penetrar o nosso sofrimento, a nossa dúvida e a nossa ignorância, levando-nos a dizer: agora confesso, antes eu ouvi falar ao teu respeito, mas agora te conheço, pois vi com os meus próprios olhos. Jó não teve resposta às suas perguntas, ele não obteve uma explicação para o seu sofrimento. Ele desconsiderou a suposta sabedoria de seus amigos. Ainda que Jó não tenha conseguido o que queria, ele conseguiu o que precisava. Ele se encontrou com Deus. Jó começou a viver em resposta pessoal ao Deus que se revela. Não uma religião de segunda mão, mas uma experiência em primeira mão. Todos na história de Jó participaram da bênção da conclusão de Deus. Os amigos insensíveis que pensavam que podia explicar Deus a um sofredor desorientado, juntamente com o sofredor corajoso que insistiu em desconsiderar a sabedoria humana em favor da intimidade com Deus. E aqui nós abrimos umas questões contemplativas para você que está ouvindo, para eu também que estou aqui fazendo a leitura. Você ou alguém que você ama está passando por um sofrimento difícil de entender? Se é você, tente parar de fazer perguntas a Deus e pergunte a Ele perguntas Tente parar de fazer perguntas a Deus e pergunte a Ele que perguntas Ele quer fazer a você. Se é alguém que você ama, tente deixá-lo de lado a tendência que todos nós temos de dar resposta às perguntas que Ele faz. Em vez disso, responda estando presente no sofrimento dessa pessoa, sentando-se ao seu lado nas cinzas, chorando com ela, mantendo-se atenta e vigilante. E lembre-se que o silêncio pode ser mais eloquente que o discurso, e as lágrimas podem ser mais eficientes que a teologia.
O sofrimento de Jó faz sentido quando lemos o capítulo 1 e 2, que tratam de mostrar o papel que o inimigo desempenhou na história. Mas Jó conhecia essa parte da narrativa e por isso seu sofrimento foi um enigma para ele. Qual é o papel que você pensa que o inimigo está tendo no seu sofrimento ou, quem sabe, no sofrimento de alguém que você ama? São questões para nós refletirmos, né? E meditarmos. E nesse momento eu queria fazer uma oração contemplativa no final da nossa leitura de Jó. Senhor amado, ajuda-me a ver que Tu és soberano em todas as circunstâncias da minha vida, mesmo em relação ao sofrimento que parece impossível de ser compreendido. Ajuda-me a ver esse sofrimento como um sacramento, algo que pode ser um meio de chegar à graça, que me leve mais perto de Ti e que tragas a Ti para mais perto de mim. Conceda-me a honestidade de fazer perguntas sinceras. Conceda-me também a humildade de compreender que o que eu preciso não é nem tanto uma resposta, mas um abraço, Pai. Abraça-nos, ó Deus, por favor, e levanta-me da cinza, envolve-me em teus braços de amor. Abraça-me apertado, enxuga as minhas lágrimas e faz-me inteiro. Amém.